Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo de número 13. Eu queria te pedir um favor, se você abrir a sua Bíblia, que você deixe ela aberta, e nós vamos ler o texto à medida da exposição. Versículo 13 até o 21 diz o seguinte: Alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Feche seus olhos por um momento. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra e de nada mais. Nós pedimos, Senhor, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, venha destruir o nosso eu interior e venha reconstruir um novo homem, que é Cristo Jesus. Senhor, que no nosso coração não haja nenhum tipo de empecilho para que a sua semente, o que o Senhor quer falar particularmente com cada um que nos ouve nesse momento, que não haja impedimento para que a tua voz venha falar conosco de forma íntima e pessoal. Senhor, vá dissipando as trevas e abrindo caminho para a luz. É isso que nós cremos e nós recebemos ao nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, o título do nosso sermão hoje é Coração Ganancioso. O mundo é movido pela ganância. A ganância é um desejo desenfreado de ter mais e mais dinheiro. É um desejo que não pode ser satisfeito. É como se fosse um dragão eternamente faminto, que não importa o quanto você o alimente, ele sempre terá fome. Assim é o coração de muitas pessoas hoje. Não importa quantos bens ela tenha, ela está presa com um coração que não se satisfaz com o que ela tem. Ela sempre quer mais e mais e mais das riquezas desse mundo passageiro. Irmãos, é assustador. Porque quando nós olhamos, por exemplo, para a nossa sociedade atual, parece muito que as pessoas, elas estão desumanizando o ser humano e colocando o ser humano como uma moeda, equiparando o ser humano a bens, a riqueza. Isso é muito visível, por exemplo, nas relações de amizades. As pessoas às vezes tratam umas às outras como se fosse uma ação na bolsa de valores. Olha, essa pessoa aqui vale a pena eu ser amigo, porque se eu for amigo dela, ela vai me dar um bom retorno financeiro. Ela vai abrir alguma porta financeira para mim. Ah não, mas essa outra pessoa aqui é uma ação que não vale a pena investir. Não tem nada para me oferecer. Para que eu vou investir nessa pessoa, ter um relacionamento com ela? Ela não vai me dar nada em troca. Irmãos, isso é a desumanidade que a ganância gera no coração do ser humano. A gente vê isso também, por exemplo, nos nossos relacionamentos amorosos. As pesquisas indicam que um dos maiores motivos, se não o maior motivo de divórcio, chama-se dinheiro. As pessoas amam umas às outras, até que o dinheiro acaba. O sentimento mais bonito, mais puro do ser humano, que é o amor, até ele é corrompido pela ganância humana.
Meu amor a você é infinito, desde que o seu saldo na conta seja também infinito. Irmãos, a gente pega, por exemplo, no nosso meio da igreja, dos crentes, o meio eclesiástico. Irmão, não é brincadeira o tanto de crente que tem, que um está devendo o outro e não paga, irmão. Se você não tem condição de pagar, fala, olha, eu não tenho condição, me desculpa, eu não posso cumprir com essa palavra, está tudo certo, reconheça o seu erro. Mas, irmão, o problema é que tem um monte de gente devendo mixaria que pode pagar, mas não paga, sabe por quê? Porque está com um coração ganancioso, prefere perder um ser humano do lado do que perder alguns números na conta. É esse o nível que a insatisfação tem nos tomado. A sociedade cria o tempo inteiro caminhos alternativos para você enriquecer rapidamente. Nós temos as famosas bets, sites de apostas, nós temos muitos jogos de azar. Tudo isso é um desejo ganancioso do ser humano que não quer ter que esperar e trabalhar com os princípios bíblicos, que Deus abençoa e prospera o crente é no trabalho. Mas a ganância do ser humano é tanta que ele se prende a vícios de jogos de azar para cumprir essa fome desse dragão insatisfeito da ganância. Irmãos, as pessoas literalmente matam e morrem por causa de dinheiro. Pessoas fazem assaltos à mão armada, deixam de ter contato com as suas famílias, tudo por causa de dinheiro, irmãos. E sabe, a ordem da Bíblia para mim e para você é que o dinheiro seja nosso funcionário e não nosso patrão. O dinheiro é um excelente funcionário para você, mas se ele for seu patrão, ele é péssimo. Porque a ordem que a fila do Evangelho nos apresenta é mais ou menos assim. Imagine uma fila. A primeira pessoa na fila é Jesus. A segunda pessoa na fila é você. E você está correndo atrás de Jesus. E em terceiro é o dinheiro, e o dinheiro corre atrás de você. É isso que Jesus quis dizer quando ele disse: busquem em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, se Jesus é a sua prioridade, o dinheiro que você precisa e não o que você quer. Deus não trabalha com a nossa querência, Ele trabalha com a nossa necessidade. O dinheiro que você precisa, Deus vai prover para você, irmão. Mas Jesus é aquele que é primeiro na sua vida. O problema é que tem um monte de gente invertendo a lógica. O primeiro nessa fila é o dinheiro. E ele é o segundo correndo atrás do dinheiro. Está lá correndo atrás do dinheiro, a vida é só dinheiro. Em terceiro lugar, ele acha que está Jesus atrás dele, correndo atrás dele, irmão. Mas não está não. O coração ganancioso, ele achou tudo, mas não achou o verdadeiro amor que o liberta de bens materiais que um dia passarão. Irmãos, com isso em mente, permita-me rapidamente te introduzir ao Evangelho de Lucas. Esse Evangelho é o que nós chamamos de um Evangelho sinótico. Sinótico significa sobre a mesma visão. Isso porque nós temos 3 evangelhos que estão sobre a mesma visão: Mateus, Marcos e Lucas. Esses evangelhos seguem uma estrutura da sua narrativa que caminha em 3 fases do ministério de Jesus. A primeira é a estadia de Jesus na Galileia. A segunda é a viagem de Jesus da Galileia para a Judéia. E a terceira e última fase é quando Jesus passa a sua última semana em Jerusalém, onde ele é morto e crucificado. Aqui nesse texto, nós estamos na segunda fase. Jesus está viajando da Galileia para a Judéia, e no meio de uma multidão que o segue no caminho, e ele segue ensinando essa multidão, ocorre o fato desse texto. Com isso em mente, eu quero voltar com você e reler alguns versículos desse texto novamente e tirar algumas aplicações para você. Versículo 13 diz o seguinte: alguém da multidão lhe disse: mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: cuidado, fiquem sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Primeiro ponto: a ganância é uma doença que resume a vida a números. Irmãos,
é que agora Jesus está no meio daquela multidão. E um homem vem, despretensiosamente, e fala: Jesus, olha, meus pais acabaram de morrer. E o meu irmão está querendo ficar com a herança toda. Fala para ele dividir comigo. A resposta de Jesus aqui pode parecer um pouquinho estranha, não é? Ele está falando: ué, mas eu não vou me meter nisso. Eu não sou nem juiz, nem árbitro. O juiz naqueles tempos era justamente como se fosse o advogado de hoje. Queria decidir legalmente quem deveria ficar com a herança naquele caso. O árbitro era quem de fato iria executar essa ação, colocando dinheiro na conta desse cara. Jesus está falando assim: olha, eu não vou nem decidir e nem botar dinheiro na sua conta. Mas sabe por quê? Jesus percebe nesse cara um coração ganancioso. O cara acabou de perder os seus pais, e a preocupação dele não é que ele está em luto, não é que ele está triste, é: para onde vai o dinheiro dos meus pais? Jesus percebe ali um coração ganancioso. Irmão, um coração ganancioso não é abençoado por Jesus, não. Jesus se recusa a dar herança para esse cara. E no meio de tudo isso, desse desejo insaciável desse cara de ter sempre mais, Jesus vira para a multidão e fala: tomem cuidado, fiquem de sobreaviso. Preste muita atenção, porque essa frase que Jesus fala era uma frase que nos tempos bíblicos se falava na rua quando você via um leproso. Então tinha um leproso passando na rua, as pessoas gritavam: tomem cuidado, fiquem de sobreaviso. Por quê? Porque tinha alguém doente passando na rua, e que essa doença não poderia contaminar as outras pessoas. O que Jesus está dizendo é: cuidado, tem um doente ali, e a doença dele não é lepra, é a ganância do coração dele. E tomem cuidado para não pegar essa doença. Esse cara está doente, o coração dele está corrompido por um desejo ganancioso. E aquilo que Jesus diz é que a nossa vida não se resume em quantos bens você tem. Essa palavra vida, aqui utilizada por Jesus, é a palavra grega zoe. Significa a vida no seu mais puro sentido. É a vida real, é a vida que vale a pena ser vivida, é a vida abençoada por Deus. O que Jesus está dizendo é: olha, a vida real é muito mais do que números na conta do seu banco. A vida real é muito além do que o que você tem. Mas a ganância, ela está presa porque é uma doença. É como se a pessoa gananciosa, ela colocasse um óculos da ganância. E ela não consegue viver a vida de verdade. Ela não consegue enxergar o puro e belo sentido da vida. Não, a vida dela está se resumindo a números na conta. A vida dela é uma matemática pura. E Jesus está falando: não é essa a vida. Irmãos, isso não vai muito na contramão daquilo que o mundo está falando? O mundo fala que a sua vida vai valer a pena dependendo de quanto dinheiro você tem no seu banco. O mundo fala que a ganância não é um problema, não. Você tem que ser ambicioso. Foguete não tem ré. Você tem que conseguir. Você não está desfrutando o propósito de Deus na sua vida se você não é rico. Essas não são frases comuns, que já ficou até normal da gente ouvir. Irmãos, o que Jesus está dizendo é que isso não é normal. O que Jesus está dizendo é que a vida é muito mais do que isso. O sentido da nossa existência não é bens materiais. Irmãos, mas a ganância não é sobre ter dinheiro no bolso, irmão. Deus não tem problema com você ter dinheiro no bolso. Deus tem problema com você ter dinheiro no coração. Deus deu, por exemplo, riqueza a Salomão. Mas o problema que Deus tem não é ter dinheiro na conta do banco, é amar o dinheiro, que gera essa ganância e deturpa a vida, e nos transforma literalmente em doentes. Irmão, isso não parece ser tão verdade, porque o coração ganancioso parece que ele está entorpecido. Pode ver, a pessoa que ela está presa na ganância, ela perde o real sentido da vida dela. Muito simples, te dar um exemplo. A pessoa que é gananciosa está perdendo a família dela. Não tem mais tempo com a família está se acabando, e para ela está até que tudo bem, porque ela está se importando mais com o saldo bancário na conta dela do que a situação da família dela. É isso que Jesus está dizendo. A pessoa gananciosa perdeu o real sentido da vida. Ela está achando que a vida se resume a números. Ela não tem mais tempo para a família. Irmão, de repente, a pessoa gananciosa não tem mais tempo para Deus.
E não é, irmão, eu sei que a nossa rotina é difícil. Eu não estou pregando contra o trabalho. Não, o trabalho é uma bênção. A gente tem que prover para a nossa casa. Mas, irmãos, o ponto de tudo isso é que tem muitas pessoas que têm tempo para fazer coisas que deveria estar fazendo na sua vida, só que ela foi tão contaminada por um coração ganancioso, que a família dela, a vida com Deus, os seus amigos, nada disso é mais importante do que fazer dinheiro o tempo inteiro. A pessoa pode até ter dinheiro, mas ela não se sacia, ela quer sempre mais. E nisso ela vai sempre adoecendo, ela vai perdendo o real sentido da vida. Casamento acabando, filhos se perdendo, e o que ela está se preocupando é com a nota que ela tem na carteira. Ela está perdendo aquilo que Jesus está dizendo que é o real sentido, porque o dinheiro se tornou um Deus com D minúsculo. E onde tem Deus com D minúsculo, irmão, não tem espaço para o Deus com D maiúsculo. Aonde tem um ídolo no coração, irmão, o nosso coração fica adoecido. Ele fica deturpando a nossa visão do mundo inteiro. É como se nós estivéssemos, literalmente, ao estarmos com esse desejo insaciável, tomando chicotadas da ganância o tempo inteiro. É muito bom quando você coloca o dinheiro para trabalhar por você. O problema é quando você é o escravo do dinheiro, e ele vive te chicoteando o dia inteiro, e você é o escravo dele. Você é aquele que serve ele. Ele é o seu Deus, ele cospe na sua cara, zomba de você. E ao invés do dinheiro ser uma bênção na sua vida, ele vira uma maldição. Irmão, não tem coisa pior. Não tem coisa pior do que um crente que ganhou um monte de dinheiro, e aí na hora que ele tem dinheiro, ele sai da igreja. Irmão, isso é muito mais comum do que a gente imagina, não é? Nós como líderes, isso é uma das coisas que a gente mais atende, irmão. A pessoa está lá o dia inteiro na igreja. Não, eu estou crendo que Deus vai me prosperar. Deus prospera, a pessoa desaparece e desvia, irmão. Porque ela foi tomada, não a tomar aquilo como uma bênção, mas é uma maldição. Ela se encantou com os seus olhos naquilo. E tem pessoas, por exemplo, que não têm dinheiro, mas são gananciosas. Porque não é sobre ter dinheiro na conta, é sobre ter dinheiro no coração. E tem pessoas que têm muito dinheiro, mas não são gananciosas, porque sabem a futilidade do dinheiro. Irmãos, independente da sua condição financeira aqui hoje, tem como você estar sendo ganancioso. Independente de como está o seu extrato bancário, tem como você falar assim, pera, eu não estou perdendo o sentido da minha vida, perdendo meu tempo, podia estar fazendo um monte de coisa que eu gosto, podia estar tendo tempo com Deus, com a minha família, mas em troca de sempre fazer mais e mais e mais, eu estou perdendo tudo. Irmãos, infelizmente, esse é o retrato de muitos corações que estão aqui hoje. Cuidado contra todo tipo de ganância. Mas veja comigo, os versículos 16 até o 18, que dizem assim: então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Segundo ponto, o coração ganancioso sempre pensa em si e nunca nos outros. Jesus agora, para avisar essa multidão, ao pegar aquele cara de exemplo, que era um doente da ganância, ele começa a contar uma parábola, para poder ilustrar aquela multidão, princípios cada vez mais profundos sobre aquele coração ganancioso, que ninguém da multidão podia ter. E ele começa contando uma parábola. Tinha um cara rico. Esse homem já era o quê? Rico. Rico e muito rico. Essa palavra rico fala de alguém que nem precisa mais trabalhar. Mas a terra desse homem rico produziu ainda mais. Imagina que você é um milionário aqui agora. Mas acima de milionário. Agora você se tornou um bilionário. Irmão, só que você para e pensa, não cabe bilhões em uma conta do banco. Tem que abrir um monte de conta, tem que fazer um monte de empresa para poder guardar esse dinheiro. É esse dilema que Jesus está contando, que esse cara passa. Só que ele já era rico, já era um milionário. Agora a terra dele produz ainda mais, ele é um bilionário. E diante desse cenário, você tem duas opções. Primeiro, olha, eu estou tendo muito mais do que eu preciso, eu já vou morrer rico, eu nem preciso de mais dinheiro, ou eu vou doar esse dinheiro, eu vou ajudar alguém, eu não
preciso desse dinheiro. Embora essa seja a primeira opção que eu falei, na nossa cabeça ela não é a primeira opção, né? Sejamos sinceros. É a segunda opção que esse cara faz. Ele fala, pera, eu já tenho uma quantidade inesgotável para viver. Quer saber? Eu vou construir celeiros ainda maiores, para eu ter ainda mais e mais e mais. Irmão, ele estava viciado em números. E ele estava com um coração tão ganancioso, que ele não conseguia pensar que com esse dinheiro ele podia ajudar pessoas. A primeira opção dele foi a segunda. Não, isso é para mim mesmo. Não, o meu dinheiro tem que ser um fim em mim mesmo. E esse é o laudo da ganância. É quando o seu dinheiro visa só você mesmo. É quando tudo aquilo que você recebe para em você. É quando sua mente nem cogita a possibilidade, não. Isso daqui que Deus está me abençoando, é para eu ser uma bênção na vida do outro. Esse é o laudo da ganância que Jesus está dando. A ganância só pensa nela mesma. Irmãos, na sociedade que a gente vive, você acha que tem alguém que pensa assim, eu estou trabalhando, isso daqui é para ajudar o outro? Você acha mesmo que tem alguém que pensa assim, não, eu estou prosperando, e isso daqui é para que isso daqui não pare em mim? Não, irmão, as pessoas são egoístas, são mesquinhas. Muito pelo contrário de ajudar, elas querem pisar nos outros para acumular ainda mais para elas mesmas. Eu me lembro de uma vez que Deus me colocou um pouco à prova nesse sentido. Estava indo fazer uma viagem no ano passado, e Deus começou a incomodar assim, muito forte no meu coração. Olha, faz um pix para o fulano de tal. Irmão, o problema é que, sabe quando o fulano de tal não era uma pessoa assim, que você se dava muito bem, era uma pessoa que te fez muito mal? Irmão, aquilo ficava no meu coração. Eu falei assim, olha, eu vou só obedecer, né? Vou pegar o dinheiro que está aqui, um pouquinho, vou fazer um pix, nem vou mandar mensagem para o cara, porque a gente acaba não... Ele não gostava tanto de mim assim. Mas, irmão, é a voz de Deus, a gente obedece, vamos embora. Fiz o pix, irmão. Na hora que eu vou viajar, eu estava passando por uma viagem lá nos Estados Unidos. Irmão, do nada. Fui parar numa igreja que a gente ia ministrar ali. E eu estava orando a Deus, falando, Senhor, eu tenho muita vontade de comprar um iPad. Estou ficando meio sem conseguir enxergar, né? Para poder pregar, está difícil pregar no celular. Então, Deus, eu queria um iPad. Só que é um negócio caro, difícil, irmão. iPad não é de Deus não, irmão. Só é de Deus se você ganha, que foi o meu caso. Mas, irmão, naquela hora o pastor vira para mim e fala assim, você está querendo comprar um iPad? Eu falo, quero. Ele falou assim, olha, eu vou te levar lá na loja. Eu falei, beleza, né? Na hora que a gente chegou na loja, eu estava ali no carro. Na hora que eu fui descer do carro, ele falou assim, não, você não vai descer, você vai ficar aí. Fiquei assim, meu Deus, duas opções, né? Ou eu vou ser sequestrado, ou eu vou ganhar um presente. Ainda bem que foi a segunda, né? Ele chega para mim e fala assim, olha, Deus tocou no meu coração para te dar um iPad. É justamente esse iPad aqui que eu estou usando aqui agora. Irmãos, na hora, o Espírito Santo me lembrou daquele pix que eu tinha feito. E sabe, isso é justamente um princípio que a Bíblia nos ensina, que não é uma barganha com Deus, mas é que o seu dinheiro não pode parar em você. E Deus honra isso, a nossa falta de ganância. Sabe, o único texto da Bíblia, grave muito bem o que eu vou te dizer, de um milagre financeiro, em que literalmente Deus multiplica dinheiro, é um texto famoso que você conhece, em que Jesus pede Pedro para poder pescar um peixe e vai ter uma moeda na boca do peixe. Todos os outros textos não foi multiplicação de dinheiro. Jesus multiplicou pães, peixes, esse é alimento. No Antigo Testamento, Deus multiplicou azeite para a viúva, tudo isso foi alimento. Mas dinheiro, multiplicar dinheiro, espécie, esse é o único texto. Só que sabe o que é interessante desse texto? Jesus estava sendo confrontado para poder pagar o seu imposto. Ele falou assim, eu vou pagar. Mas Pedro, pesca lá uma moeda e você vai pagar o meu e o seu imposto. Sabe por quê, irmão? O único texto que fala de um milagre financeiro na Bíblia foi sobre o outro. Jesus não multiplicou dinheiro só para falar, paguei minhas contas, estou bem, não. O milagre financeiro que Jesus fez não parou nele, foi para Pedro. E para poder pagar a dívida que Pedro tinha, irmãos, é esse princípio que Deus honra bastante, irmão. Eu não estou aqui te prometendo, nenhum pregador pode prometer isso. Ah não, se você der dinheiro para os outros, você vai ser rico. Não, irmão, ninguém pode te prometer isso. Mas a questão de muitos de nós é que a gente vive pedindo, Deus, faz um milagre financeiro na minha casa, faz um milagre financeiro ali na minha família, multiplica aquilo que eu tenho, só que a gente não está disposto a ser uma bênção na vida do outro. Então para que Deus vai abençoar a gente? Tiago, capítulo 4, versículo 2, fala assim, vocês cobiçam coisas, mas não as têm, matam e invejam,
mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem. E ele vai explicar o porquê. Pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Irmãos, tem muita gente que está pedindo a Deus um milagre financeiro, irmão. Se o milagre vai vir, sabe como? Você falando, Deus, olha, eu tenho minhas necessidades sim. Eu não vou ser hipócrita, mas Deus, coloca ainda mais para eu ser um instrumento seu na terra para abençoar outras pessoas. Irmãos, o dinheiro que vem a nós não pode ser um fim em si mesmo. Por exemplo, vou sustentar a minha família. Pô, isso é nobre, tudo bem. O problema é quando a ganância fica usando a família como uma desculpa. Não, eu estou trabalhando igual um doido por causa da família. Mas na verdade, o fim não é a família. O dinheiro é um fim em si mesmo. O dinheiro é só sobre acumular mais e mais e mais. E sendo bem sincero, nós sabemos as nossas motivações. Só que quando a gente entende esse princípio de que a ganância está muito mais presente no nosso coração do que nós imaginamos, irmão, a gente começa a fazer pedidos muito mais sinceros para Deus. As orações são muito mais respondidas quando se toca nessa área tão delicada nossa, irmãos. O problema é quando o propósito do seu dinheiro é só números na conta e não vidas no céu. O problema é quando a finalidade que você tem o tempo inteiro é você mesmo. Você não consegue nem enxergar as pessoas que estão do seu lado devendo e que você pode ajudar. As pessoas que diariamente estão do seu lado e você pode estender a mão. As pessoas, irmãos, e sendo muito sincero, olha, dízimo não manda ninguém para o céu, oferta não manda ninguém para o céu. Mas sabe, se a gente realmente tem um coração que não é ganancioso, desprovido de pensar em nós, irmão, a gente não deveria ter dificuldade de entregar na casa de Deus aquilo que nós sabemos que é para ajudar o outro. Isso aqui não é, dízimo não te salva, a gente abomina essas heresias. Mas irmãos, fato é que a ganância só pensa nela mesma. E nisso você pode pensar em N possibilidades. Que o seu dinheiro podia parar de ser um fim em você mesmo. Mas estamos adoecidos, porque não entregamos aquilo que Deus está nos dando. Nós retemos, nos agarramos e falamos, não, isso é meu e ninguém toca. E Deus está assim, mas eu estou te entregando, é para o outro. Eu estou te entregando, não só para você ser abençoado, mas para você ser uma bênção. Irmãos, é justamente esse entendimento que a ganância tem, que o universo gira em torno dela mesma. Só as suas necessidades existem, só as minhas necessidades existem. Não, irmão, tem muito mais gente precisando que nós sejamos instrumento nessa área do que nós imaginamos. E aqui está o laudo de Jesus. A ganância só quer pagar suas contas, a ganância só pensa nela mesma e não tem um propósito maior. O dinheiro está sendo um fim nele mesmo. O dinheiro é só para acumular, o dinheiro é só para o dinheiro é só para números. E ali nós encontramos esse coração que a Bíblia nos expõe, que o Senhor abomina. Mas veja o verso 19, que diz o seguinte: e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato. Terceiro ponto, a ganância promete alegria, mas acaba com a sua mente. Lucas aqui, no grego, faz uma brincadeira, um trocadilho entre a palavra alegria e insensato. Sua Bíblia talvez esteja louco, na minha está insensato, nós chegaremos ao mesmo consenso. Ele está brincando entre o desejo desse cara que era, olha, eu vou ser ainda mais rico, eu vou ser um multimilionário, eu vou ser um bilionário, e isso vai me trazer alegria. Só que Deus vira para esse camarada e fala como que ele está de verdade. Ele está louco. A palavra alegre aqui, em grego é efraino, que fala de uma euforia. E essa palavra rima com a palavra louco, ou então insensato, que é afron, que é alguém que está sem espírito e sem emoções. Esse camarada achou que ele ia ter euforia, alegria, que é ser cheio de espírito. Ser alguém cheio de emoção. Não, agora eu achei o sentido da minha vida. Agora não tem como eu ser triste. Agora eu sou feliz. Eu sou rico. Ele esperava que teria alegria. Só que Deus vira para ele e fala,
você está sem espírito, você está sem emoções. Esse camarada achou que ia ser feliz sendo ganancioso, mas ele só afundava a sanidade mental dele, quanto mais ganancioso ele era. Ele achava que a mente dele ia ter um alívio das emoções da terra, mas na verdade, ele só se afundava em problemas emocionais, ele só perdia a sua mente, e a mente dele era tomada pela doença da ganância. Irmãos, não é isso que nós vemos na nossa sociedade? Os dados estatísticos mostram que o maior índice de suicídio na nossa sociedade não está entre a classe baixa, está em algum lugar entre a classe média e a classe alta. Sabe por quê, irmãos? A gente não quer generalizar aqui, obviamente. Mas a pessoa que se mata por causa de dinheiro e na hora que consegue esse dinheiro, vê que aquilo é vazio. E aquilo, ao invés de trazer alívio para ela, afunda a sanidade mental dela. Ela começa, não estou dizendo que esses são todos os casos, nós temos maturidade para poder falar disso. Mas algumas pessoas, por causa de uma ganância excessiva, são tomadas de ansiedades, de depressões, e começam a perder as suas emoções, estão sem espírito e estão vazias, porque a ganância está acabando com a mente da pessoa. É óbvio que nós somos maduros para entender que problemas emocionais não vêm todos de pecado, não, isso são coisas inerentes a nós, seres humanos caídos, isso é normal. Mas a questão é, nós estamos muito mais ansiosos, porque estamos com um coração doente de ganância, irmãos. As pessoas trabalham, e na verdade ela teria tempo para poder descansar, só que ela não quer descansar. Por quê? Porque ela quer trabalhar mais para ter mais. Irmão, você acha que isso não vai ter consequências na sua sanidade mental a longo prazo? Você acha que isso não vai acabar com as suas emoções? Irmão, você precisa descansar. Só que a ganância não te deixa descansar. Você vive sempre trabalhando para ter mais e mais, irmão. Entenda mais uma vez. Vamos trabalhar, vamos prover, vamos sustentar. Mas a questão é esse desejo de sempre ter mais. Ele não vai te melhorar, ele vai te piorar. Você vai se meter num buraco ainda maior, irmãos. Salomão é o maior exemplo disso. O rei Salomão, ele construiu o maior palácio do templo antigo. Ele teve um harém de 1000 mulheres. Ele foi o rei mais rico daquele tempo. As pessoas vinham de longe só para ouvir a sabedoria dele. Em Eclesiastes, no capítulo 1, depois de falar de tudo que ele fez, todos os negócios maravilhosos com os reis da terra, ele diz assim: tudo isso, porém, foi vaidade, foi vazio, foi fútil, foi sem sentido, foi como correr atrás do vento, porque esse é o retrato da pessoa gananciosa. A emoção dela fica vazia, fica sem sentido. Ela está correndo atrás do vento, está correndo atrás de um monte de coisa na vida dela que ela nem sabe porquê. Ela quer mais e mais e mais, e não tem um porquê, é só para ter mais, mais e mais. E a pessoa está vazia, acabada emocionalmente. Irmão, a ganância te coloca nesse lugar. E nós precisamos sair desse lugar, porque a ganância é um mal que tem nos corrompido por dentro, e não vale a pena estar com esse coração, porque ele só vai te afastar da vida que Deus sonhou para você. Mas com isso eu quero ir para você no último ponto, que é o remédio da ganância. O resto do versículo 20 até o 21 diz o seguinte: esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Quarto e último ponto: o remédio é ser rico para com Deus. Irmãos, e se Deus fizesse comigo e com você aquilo que Ele fez com esse homem da parábola? Na hora que ele se entregou à sua ganância, Deus falou assim: olha, eu vou pedir a sua vida hoje. E aí? Onde é que vai ficar seu dinheiro na conta? E aí? Onde é que a casa que você construiu vai ficar? E aí? Você não fez de tudo para ter tudo isso? Você vai morrer hoje. Irmãos, se Deus fizesse isso comigo e com você, está repreendido. Mas e se Ele fizesse? Para quem iria aquilo que nós estamos fazendo? Você vê que não valeu a pena. Não valeu a pena ter perdido a vida. Não valeu a pena ter acabado com essas emoções. Não valeu a pena nada. Não vai ficar para você. A gente não consegue levar o dinheiro que a gente tem aqui na terra para o céu, irmão. A gente não consegue juntar as riquezas da terra para a eternidade.
Você precisa acumular na eternidade para colher na eternidade. E aí Jesus traz no último versículo o remédio para a doença da ganância. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Ok. Se eu tenho essa doença no meu coração, como eu posso tratá-la? Sendo rico com Deus. E o que é isso? Irmãos, a riqueza para com Deus é a coisa mais maravilhosa que pode nos acontecer. A palavra de Deus nos explica que quando nós cremos no nome de Jesus, nós somos justificados. Sabe o que essa palavra significa? A justificação é colocar algo na conta de alguém. Irmão, quando nós aceitamos o Cristo crucificado no nosso lugar, Deus pega a justiça de Jesus e coloca na nossa conta espiritual, irmão. De tal forma que, quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê mais os nossos pecados, Ele não vê mais o nosso coração ganancioso, Ele vê a justiça infinita na nossa conta positiva na eternidade, irmão. É só em Jesus que nós podemos ser ricos para com Deus. Ser rico para com Deus é aceitar todo dia os méritos de Jesus e se esvaziar dos seus e falar: Deus, eu não mereço nada, eu sou um pecador pobre, que não tem sentido na vida, eu sou um miserável, mas eu me agarro àquilo que Jesus fez por mim, e é a justiça dele na minha conta que me torna rico para com o Senhor. Isso nos leva a um relacionamento com Deus, irmão. O que você precisa fazer para sair desse lugar é ter um relacionamento com o Filho de Deus, que é Jesus, todo dia. Você precisa todo dia falar: Deus, eu abro mão de tudo que eu posso te oferecer e eu me agarro a tudo o que Jesus fez. É o saldo dele na minha conta eterna que eu quero colher na eternidade, irmãos. E sabe, você não nasceu, irmão, para encher o bolso de dinheiro. Você nasceu para conhecer Jesus. É para isso que eu e você nascemos. A gente não nasceu para ficar trabalhando feito doido na terra, irmão. Nós nascemos para sim cumprir nossas responsabilidades aqui, irmão. Mas o mais importante, mais do que ser alguém rico financeiramente, irmão, se você quer ser curado da ganância, você precisa ter mais vontade de ser rico no lugar da oração do que na sua conta bancária. Você vai ter que ter mais vontade de ser rico no seu relacionamento com Deus do que rico aos olhos dos homens. É aí que o coração ganancioso toma o fatality dele, porque ele não pode se apegar a mais nada daqui, ele só se agarra a tudo que Jesus fez. É esse o remédio que Jesus nos apresenta para a ganância. Eu me lembro de alguns tempos atrás que recebi um áudio de um amigo meu, que foi um dos momentos que eu mais olhei e eu comecei a refletir a minha própria vida. Um amigo meu de uns mais de 50 anos, ele foi morar nos Estados Unidos. Eu estava fazendo uma visita lá nos Estados Unidos e eu recebi um áudio dele. Ele tinha me visto pregar em uma igreja, ele falou assim comigo: cara, chorando, né? Eu tô acabado, porque eu tô chegando na minha terceira idade, muito em breve. E eu parei para poder pensar, vendo você, que eu só juntei dinheiro na América. Eu só vim aqui, trabalhei e não cumpri o meu propósito na terra. Irmão, aquilo foi como uma facada no meu coração. Porque tem muita gente só amontoando coisa aqui, irmão. Mas se você for para o lugar de relacionamento com Jesus, a nossa ganância vai embora. Porque ali, se você está no lugar do propósito, que é o lugar, você e sua Bíblia, você e Deus, você orando de joelhos, irmão, ali não tem espaço para você ficar fazendo Deus com D minúsculo. É só o Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor do seu coração. E Ele vai te prover, Ele vai te sustentar, Ele vai trazer aquilo que você precisa, irmãos. Tem pessoas, por exemplo, com muito temor no coração, eu ouso dizer isso, mas tem pessoas, por exemplo, que para entender essa realidade, de que o mais importante é ser rico para com Deus, Deus teve que, por exemplo, quebrar a pessoa financeiramente. A pessoa teve que perder tudo para entender: eu não tenho nada mesmo não, eu dependo de Jesus, e no meu dinheiro eu não posso confiar. Eu tive que perder tudo para entender que o Senhor é tudo que eu tenho, irmão. Aonde está o seu coração? Como está o seu coração? Como você entrou com esse coração aqui? E sabe, nesse momento, é um momento que o remédio de Deus está disponível para mim e para você. Para que sejamos curados da nossa ganância, curados de um desejo só de viver nessa terra. Por isso,